Olá, começa agora mais um Educador em Entrevista. No programa de hoje, eu tenho a companhia aqui do Dr. Márcio Camada, geriatra, especialista em demência e professor do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, inclusive no Dia Mundial da comemoração do Alzheimer. Isso é importante para a gente, divulgação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor. E é isso, né? Esse Dia Mundial de sensibilização aí com relação ao Alzheimer é fundamental. E eu queria começar do básico, né? Eu acho que as pessoas já estão acostumadas com o nome da doença, com a ação, mas o que caracteriza, né? O que seria o Alzheimer? Então, Alzheimer é uma doença. Infelizmente, eu vou começar falando infelizmente, porque é uma doença incurável até a presença data. Ela, na verdade, é um tipo de demência, é uma demência que tem uma prevalência maior, obviamente, nas idades avançadas. Então, é uma doença pertinente a idosos, ela é caracterizada por idade avançada, diria, como um fator de risco importante. Então, basicamente, a doença de Alzheimer é um dos tipos de demências que nós temos e é muito prevalente no mundo inteiro. Só abrindo aspas, nós estamos falando de uma doença que acomete hoje, a estimativa, 35 milhões no mundo. E só aqui no Brasil, a estimativa antes da pandemia, nós estávamos falando de 1,2 milhões, ou seja, é muito maior que uma cidade inteira, 1,2 milhões de brasileiros acometidos da doença de Alzheimer, muitas vezes até já em estado avançado e sem um diagnóstico prévio. Então, a doença de Alzheimer é muito prevalente e muito prevalente no nosso povo brasileiro que já envelheceu. Então, isso é uma característica que eu vou explorar muito falando, porque o Brasil, até 40, 50 anos atrás, nós éramos dito um país jovem e hoje nós envelhecemos muito. Então, essa é uma característica que deu essa explosão demográfica de Alzheimer no Brasil. Não é bem uma explosão da doença, não é uma contaminação. O problema é que o Brasil envelhecido, nós notamos mais, né, a questão do surgimento de pessoas com demência ou propriamente a doença de Alzheimer. E é justamente o que a Camila, que nossa espectadora, coloca, né? Muitas vezes a gente não tinha tantos casos porque as pessoas não viviam o suficiente para desenvolver a doença, correto? Exatamente. Tempos atrás, quando eu era mocinho, ou mesmo quando eu era jovem, a gente escutava muito, aquele senhor está caduco, né? Aí ele está esclerosado, ou seja, já era a doença, a demência, a doença de Alzheimer mal diagnosticada, onde o Brasil tinha ainda o privilégio, né, de não ter tantos doenças de Alzheimer, não privilégio, porque a nossa qualidade de vida do brasileiro fazia com que a gente morria-se com 45 anos, 50 anos. Hoje não é nem bullying falar, né? O Nordeste sempre foi o estado, a região mais acometida, onde o pessoal durava só 45 anos e o Sudeste um pouquinho mais, 50, 55. Mas mesmo assim, a doença de Alzheimer hoje, a gente tem visto a prevalência maior em 65 anos. Ou seja, aquele tempo quem durava 65 anos era privilegiado. E com essa pirâmide invertida, onde a gente tem muitos idosos no Brasil, acontece que a gente está vendo com maior prevalência, o surgimento não, mas o aparecimento de pessoas acometidas dessa demência. E hoje, né, prevalência maior é da doença de Alzheimer, embora nós temos outros tipos de demência, como doença de Parkinson, doença de Pica, enfim, são vários tipos de doença, mas a prevalência maior e o que mais tem no mundo inteiro é a doença de Alzheimer. Cristina também com uma questão interessante, né? Quais seriam as causas, doutor? Existe uma ação nesse sentido? A doença tem fatores genéticos? Boa pergunta. A grande verdade é que hoje, mesmo com toda a tecnologia, nós não sabemos a principal causa começar a doença de Alzheimer. O que nós sabemos muito é o que ela está causando dentro do cérebro. Mas uma coisa importante a gente destacar, aproveitando o link, né, de a gente estar divulgando para as pessoas,
que eu gostaria muito de chamar a atenção. O Alzheimer, quanto mais precocemente diagnosticado, melhor para que a gente estanque, né? A gente segure, né? A gente protele todos os efeitos maléficos que a doença faz. E o diagnóstico precoce nem é muito difícil, porque as pessoas notam, às vezes o próprio paciente não faz conta que ele está esquecendo. E as pessoas em volta, que frequentam, né, frequentemente estão com o idoso, percebem que ele já está com dificuldade, principalmente, aí já entrando em sintomas e sinais, principalmente nas questões da memória rápida, né? Ele está conversando, aquela memória rápida, ou seja, a memória imediata. Ele está conversando com a gente, em mesmo 5 minutos ele já está repetindo a pergunta, e às vezes os familiares, mas eu acabei de falar para o senhor, para a senhora, mas daí a gente conta de novo, então, as pessoas que estão em volta começam a perceber que ela está com dificuldade de memória imediata, ela não se lembra do que ela tinha acabado de comentar numa reunião familiar. Então, e o que incomoda um pouco a gente ainda é que muitos idosos estão vivendo só, ainda com a pandemia, com o distanciamento social, isso ficou bastante evidente que eles não podem ficar sozinhos. Uhum. E a questão de muitas vezes os familiares visitarem só episodicamente o idoso, às vezes ele desconversa que ele está com algum problema e fala de assuntos antigos, onde eles são bons, né, de memória antiga, mas a memória recente prejudicada. E isso faz com que atrase que os familiares percebam que ele já está com dificuldade. E uma coisa muito importante é que os idosos que começam a ter esse tipo de comportamento, muitas vezes os próprios familiares enfrentam ou acham que isso faz parte do envelhecimento. E não é verdade. Não é porque a pessoa está idosa que ela não se lembra das coisas, muito pelo contrário. Eu digo que o HD, né, o disco rígido da cabeça do idoso é muito maior do que qualquer criança, de qualquer jovem. Então, não podemos ter esse achismo, né? E na nossa medicina a gente fala ageísmo, achar que o idoso tem dor, achar que o idoso tem que ter artrose, achar que o idoso esquece. Isso é mentira, isso não se pode acontecer. Então, na verdade, é muito importante os familiares notarem, e assim que notarem, procurar um médico, não precisa ser um super especialista, mesmo em regiões menores, onde eu não tenho geriatra, onde eu não tenho neurologista, é bom eu ressaltar que a medicina básica hoje, os médicos formados de hoje, eu sou educador, mas eu trabalho nessa linha de preparar médicos, nós temos matérias como saúde do idoso, onde eu preparo o médico, o jovem médico que vai atuar em SUS, vai atender atendimento primário, eles têm todas as ferramentas necessárias para fazer um diagnóstico em consultório. O diagnóstico da doença de Alzheimer é totalmente clínico, lógico. Secundariamente, eu vou usar recursos de laboratório, até para afastar algumas doenças, deficiência de B12 que pode dar demência, algumas deficiências hormonais, né, como hormônio tireoidiano, que pode dar algumas queixas de memória. Mas o diagnóstico é totalmente clínico, eu preciso de poucos exames para fazer o diagnóstico. Secundariamente, que eu falei, aí sim eu posso pedir uma ressonância magnética, pedir algumas imagens cerebrais para a gente saber o que está acontecendo. Como bem colocado no primeiro bloco, doutor, né, a doença ainda não tem cura, né, mas existe essa possibilidade de detector frear a progressão. Né? E um elemento fundamental aí nessa progressão é o chamado estímulo, estimular o paciente, correto? Exatamente. Exatamente. Na verdade, assim, a linha hoje, a gente já pode até entrar em linha de tratamento. Uhum. Nós temos isso no mundo inteiro, não muda. O Brasil não está atrás de ninguém, nós estamos na mesma linha de tratamento que o mundo. É bom falar isso, porque às vezes a pessoa reclama da rede SUS ou reclama de qualquer médico e não sabe o que está falando, porque na verdade nós estamos alinhados com o mundo, com a questão de tratamento. Então, falando em tratamento, além dos estímulos, eu vou falar secundariamente dos estímulos. Vamos lembrar primeiro o tratamento farmacológico, Sim. que são as drogas, o arsenal, embora nós não sabemos, né, não tenhamos
a certeza de como inicia o Alzheimer, nós sabemos o que está acontecendo com o tecido cerebral. No tecido cerebral acontece, eu vou falar um termo científico, mas é para o pessoal entender. Existe um depósito, no lugar da célula cerebral, acaba acontecendo um depósito que a gente fala de acetilcolinesterase, né? E, na verdade, é como se o tecido cerebral fosse ocupado por gordura. Ao invés de eu ter uma célula nervosa, eu vou ter uma gordura no lugar da célula. E, ao mesmo tempo, acontece o que a gente fala emaranhados. É dar nó nos neurônios, vamos falar assim. Então, na verdade, assim, eu perco um pouco da massa do tecido, o cérebro das pessoas com Alzheimer diminui de tamanho e acontece esse monte de emaranhados neurofibrilares e o depósito, vamos dizer assim, de uma gordura. Então, por isso que eu falo, o tratamento farmacológico é desenvolvido para a gente ajudar nessas substâncias. São os medicamentos que nós vamos usar no Brasil. No Brasil e no mundo é o mesmo medicamento. São 3 medicamentos básicos. Na verdade, são 4 medicamentos farmacológicos que existem na rede SUS. Simplesmente o médico fazendo o diagnóstico, ele já pode começar precocemente o tratamento. E às vezes eu falo até empiricamente, porque eu não preciso de uma ressonância magnética, eu não preciso de um exame muito sofisticado para fazer o diagnóstico de Alzheimer, por ele se tratar de uma doença totalmente clínica. A identificação é feita apenas com alguns formulários que os colegas, os médicos treinados vão investigar e eles vão chegar a um score. Esse score vai me deixar tranquilamente sabendo que o paciente já está com declínio cognitivo, um rebaixamento da sua memória, um rebaixamento do espaço e tempo, com rebaixamento de escrita, enfim, tudo que ele tinha, ele vai rebaixando e aí eu tenho certeza. Pois bem, o tratamento farmacológico vai frear a sequência, ou seja, ao invés de eu desenvolver a doença em 5 anos, até a terceira fase, que é a pior fase do Alzheimer, eu freio essa doença com os medicamentos farmacológicos que eu tenho e eu dou muito mais qualidade de vida, não só para o idoso, mas a qualidade de vida para todas as pessoas que estão em volta do idoso, que são os cuidadores, tanto familiares como os cuidadores privados. Secundariamente, que é muito importante, tem essas estimulações cognitivas. Não tem como o idoso que está acometido já de perda de memória ficar lá no cantinho sentado vendo nada, assistindo televisão ou vendo paisagem. Nós temos que estimular na cognição dele, quer seja início da doença, fazendo jogos de palavra, caça-palavra, palavras cruzadas, enfim, estimulando a cognição. Muitas idosas voltam a fazer tricô, que tem uma atividade motora muito importante, ela está contando, né? Alguns idosos que não têm habilidade manual, a gente manda pintar, pinta com o dedo, pinta com caneta, enfim, a gente começa a voltar a ter uma atividade fina, que a gente fala, mexer com isso. É muito importante atividade social junto, ligado com essa estimulação cognitiva. Não há dúvida que eu tenho que fazer lembrança no dia do aniversário, comemorar o aniversário da filha, ou seja, fazer o idoso lembrar de datas importantes. Não deixar ele à beira da sociedade, né, que a gente fala, marginalizar o idoso que já está com perda de memória. Nunca. Nós devemos inseri-lo à atividade social, sempre com um pouquinho mais de restrição a locais com barulho, ruído. O idoso às vezes fica um pouco incomodado, até eu, né, que não estou nessa fase, a gente a partir dos 60 anos, a gente sempre quer um lugar mais tranquilo. Então, será que eu posso levar meu pai ao shopping, que ele está com perda de memória? Até pode, desde que você escolha um horário que não tenha muito barulho, muito ruído secundário, que assim ele não vai ficar incomodado. E a gente sempre, para a estimulação dele, eu falei em outra entrevista, deixa ele escolher uma roupa, mostre 2 roupas para ele não se confundir. Quando você estiver ajudando ele a se vestir, caso ele já esteja nessa condição de que você tem que ajudar, não fique conversando muito com ele, não distraia muito ele, para que ele tenha aquela consciência corporal do que ele está fazendo. Enfim,
A estimulação cognitiva, como você disse no início do nosso programa, é muito, muito, muito importante, junto com a atividade social familiar. Os familiares são, né, esse acolhimento da família. A gente sente muita falta, às vezes, examinando os pacientes, né, que vêm aqui, que são deixados, às vezes, nas mãos de cuidadores. O que mais eles sentem falta, a gente percebe que eles voltam, né, quando eles têm aqueles gap da memória que volta, eles perguntam sobre fulano, belclano, são pessoas que estão afastadas. Então, esse é o meu dia a dia, não está escrito em nenhum livro, mas a gente sente muito a questão do acolhimento familiar, da vontade até de escrever só sobre o acolhimento pessoal das pessoas já com fase 2, fase 3 da Alzheimer. Perfeito, doutor. E justamente, né, a gente já entende, a sociedade fala muito dessas ferramentas e também já se começa a falar de um preventivo ao longo da vida, né, no sentido de, olha, se eu levo uma vida saudável, com estímulos, com qualidade, né, eu vou reduzir a chance aí no futuro de desenvolver esse quadro. Com certeza. A grande verdade hoje, apesar de a gente não ter como que o Alzheimer age, a gente já sabe em quem ele está agindo e qual é a prevalência maior nas pessoas. Então, as pessoas que são acometidas, principalmente diabético, hipertenso, obesidade, colesterol alto, uso de drogas, né? Drogas tanto prescritas como não prescritas, a gente tem percebido que as pessoas desenvolvem a perda de memória, desenvolvem a demência, para não falar Alzheimer só, com mais brevidade. Então, assim, a gente sempre fala duas coisas que eu vou até abrir uma janelinha. A polifarmacia é uma prevalência muito na população idosa. O que é polifarmacia? Eu recebo no meu consultório pacientes usando 10, 12, 14, até 20 medicamentos prescritos por vários colegas, que às vezes não é auditado, não é conferido por ninguém. E acaba que o geriatra parece um monstro, né? Eu acabo jogando tudo fora, jogando mesmo os remédios e dizendo, ó, aqui tem droga sobre droga, droga sobre droga. Porque, na verdade, nós sabemos também que essa polifarmacia, com alguns medicamentos psicóticos, muitos antidepressivos sobre antidepressivo, muitos medicamentos para dormir, enfim, são medicamentos que dão declínio cognitivo. Isso todo médico sabe. Isso é só ler a bula, está escrito perda de memória. Agora, imagina você tomar isso durante 10, 15 anos, né? Se instala aí com 40, 45 anos e o paciente me chega com 60 dizendo que tem perda de memória. Então, na verdade, existe todo esse cuidado com o hipertenso, com o diabético, com o obeso, o tabagista, esqueci de falar o tabagista, e essas pessoas com esse perfil, nós já aprendemos ao longo de 40, 50 anos estudando Alzheimer, que eles têm maior prevalência da doença, do declínio cognitivo ou da demência. E mais uma coisa que me perguntam, e é bom a gente responder, porque com certeza vão perguntar. Se minha mãe teve Alzheimer, né, por hereditariedade, será que eu vou ter? Necessariamente não. Mas existe uma prevalência maior, chega a 10, 15% das pessoas com parente que tiveram Alzheimer, essa pessoa tem que se cuidar muito mais, tem que fazer exames preventivos com maior frequência do que uma pessoa que não tem ninguém acometido na família. Perfeito. Para a gente fechar aqui o Toninho, né, e aproveitando que o doutor também é professor aí na área, ele fala da questão da prescrição nesses casos aí de suplementação, vitaminas, minerais, entre outros, né? Se isso está entrando mais na rotina, ele diz que sentia um pouquinho mais resistência nos médicos mais tradicionais, né? E que hoje ele começa a ver aí uma inovação nesse sentido com eficiência interessante. Então, é uma boa pergunta também, porque na verdade assim, com a pandemia, eu para explicar isso, eu vou explicar um pouco da pandemia. Todo mundo aprendeu que os idosos são mais acometidos de qualquer doença, não só pelas comorbidades, que são várias doenças que ele tem, mas porque existe o que a gente fala de imunossenescência, ou seja, a imunidade do idoso diminui, por isso que nós somos vacinados mais cedo, tomamos mais vacinas o tempo todo.
Por que eu tive que explicar sobre imunossenescência ou por que alterações? Porque, na verdade, o idoso perde o sistema digestório, ou seja, perde, que eu digo, tudo que eu como hoje é menos absorvido do que uma pessoa idosa, ou seja, um jovem adulto. Então, o que a gente fala, o sistema digestório, o sistema gastrointestinal, o sistema imunológico, tudo muda no idoso. Por esse motivo que quem pensa que o idoso não deve ser suplementado, tem que voltar para a universidade ter aula aqui com o professor, porque, na verdade, naturalmente o idoso não absorve muita vitamina, por isso que nós somos obrigados a dar medicamentos, mas multivitamínicos específicos para a terceira idade. Principalmente nós estamos falando em B12, nós estamos falando em vitamina D e nós estamos falando em todos os outros complexos minerais e vitaminas. Chama atenção para o complexo B12, porque a B12 só tem na carne vermelha, me desculpe os veganos e os vegetarianos, e a carne vermelha tem o B12, é quem forma o sangue. E uma das demências que tem no idoso é por falta da B12. Ele tem uma anemia macrocítica e ele perde a memória. Ou seja, por isso que eu falei no começo, a gente suplementa muito B12 porque o sistema gástrico, ou o sistema digestório do idoso, não absorve B12, mesmo porque o idoso para de comer carne vermelha, tem dificuldade de deglutição, tem dificuldade. Então, é uma das vitaminas mais importantes para a suplementação, B12, vitamina D e, obviamente, os outros radicais que a gente sempre suplementa ou complementa. Perfeito. Fechando aqui, doutor, né? A Zilda tem 66 anos, teve um AVC, de lá para cá ela percebe que tem períodos de esquecimento, né, de pequenas coisas e um pouco de zumbido no ouvido, né? No caso dela, eu acho que eu expando aí para todos os espectadores, né? Tem algum tipo de sintoma, mesmo aí com prognóstico de outras enfermidades, tem que procurar o médico e tentar uma avaliação. Exatamente. Porque exatamente o acidente vascular, dependendo do local que foi, né, frontotemporal, aí é tempo e espaço, dependendo do lugar que foi, aquelas células que eu disse que no Alzheimer vão se trocando por gordura, a sinapse não ocorre, ou seja, o tico e o teco não conversam. No AVC é a mesma coisa, ali teve uma perda, né, na região onde ele teve o acidente vascular e nessa região ele não tem mais célula de memória, então faz todo sentido a pessoa perder um pouco de memória após o AVC. Doutor Márcio, gratidão, né, pelas informações, acho importante ter essa ponte aí com a comunidade, os dias, né, às vezes as pessoas estranham, né, falando, mas você está comemorando uma doença? Não, a gente está alertando sobre, né, está informando sobre, por isso que é importante a data, o espaço aqui está sempre à disposição para falar desses assuntos, né, independente aí da data específica, e gratidão sempre aí pelos ensinamentos e pela partilha. Muito obrigado pela abertura aí de vocês. Eu que agradeço.